Terceiro ano, atividades de revisão. Uma substância apresenta temperatura de fusão 30 graus Celsius e temperatura de ebulição 150. Então, o exercício quer saber qual vai ser o estado físico da substância a 20 graus Celsius. Então, se a gente traçar uma reta aqui, a gente vai colocar a temperatura de fusão, temperatura de ebulição 150 graus Celsius, aqui é 30 graus Celsius. Tudo que for acima de 150 vai ser gasoso, tudo que for abaixo de 30 vai ser sólido. Entre o 30 e o 150 vai ser líquido. Então, como a temperatura de 20 graus Celsius ela está abaixo de 30, então a substância nessa temperatura vai estar no estado sólido. Um objeto tem massa igual a 10 gramas e um volume de 2 ml. Ele flutuaria na água? Lembrando que tudo que é mais denso que a água afunda, tudo que é menos denso que a água flutua. Lembrando também que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Como densidade é igual a massa sobre volume, aqui por causa do objeto, a gente vai ter uma massa de 10 gramas dividido por um volume de 2 ml. Então, a densidade do objeto, 10 por 2 vai dar 5 gramas por ml. Como a densidade do objeto é maior que a densidade da água, esse objeto afundaria na água. Analise a seguinte afirmação: objetos de densidade igual a 1 grama por ml não afundam e nem flutuam na água. Essa informação pode parecer estranha, mas quando a gente tem objetos de mesma densidade, é o que realmente acontece, nem afunda e nem flutua. Como que é isso? Se a gente colocar um objeto de densidade igual a 1 e uma proveta contendo água, esse objeto vai ficar estacionário exatamente na metade do caminho, porque ele não tem densidade nem para afundar e nem para flutuar. Então, essa afirmação ela é uma afirmação correta, porque um objeto nessas condições nem flutuaria e nem afundaria na água. Um sistema contendo água líquida, sal dissolvido e sem dissolver. Então, vamos ver. Então, vai ter água, sal, então vai ter sal também sem dissolver, então a gente vai ter sal dissolvido e sem dissolver. Areia, e isopor. O isopor, por ser menos denso que a água, ele vai flutuar, né? Então, o que ele quer saber o quê? Se o sistema será homogêneo ou heterogêneo. Como eu consigo ver mais de uma fase, as fases vão ser em número de quantas? Eu tenho a fase líquida, eu tenho o isopor, eu tenho o sal não dissolvido e eu tenho areia. Então, eu vou ter 4 fases, né? O que torna o sistema heterogêneo. Todo sistema que tem mais de uma fase, ou seja, 2 fases ou mais, ele vai ser um sistema heterogêneo. E aqui no caso, a gente vai ter como componentes a água, o sal, o isopor e a areia. Um sistema de 4 fases e 4 componentes. 5. Uma substância apresenta coeficiente de solubilidade igual a 30 gramas para cada 100 gramas de água, na temperatura de 30 graus. Se adicionarmos 180 do mesmo em 500 gramas de água, nessa mesma temperatura, qual será o tipo de mistura obtido? Saturado, insaturado ou saturado com corpo de fundo? Como cada 100 dissolve 30 e a gente colocou 500, então vai dar 100
100, 100, 100 e 100, que vai dar um total de 500 gramas de água. Cada um desses 100, de acordo com o coeficiente de solubilidade, ele dissolve 30. Né? Então, a gente tem aqui 30, 60, 90, 120, 150 gramas da substância, né? Então, se a gente adicionar 180 em 500, a gente adição 180, dissolve 150, o que dá então o CDF da diferença, que vai ser 30 gramas. Então a gente vai ter uma solução saturada mais corpo de fundo. Determine a massa de soluto necessária ao preparo de 2,5 litros de solução 30 gramas por litro. Então eu tenho 1 litro, 2 litros e mais meio litro. Né? Então, como é 30 gramas para cada litro, nesse litro eu coloco 30 gramas, nesse litro eu coloco 30 gramas, e em meio litro, que é a metade de 1 litro, vai caber então dissolver 15 gramas. Então eu vou ter 75 gramas. Então eu preciso de 75 gramas de soluto para fazer esse preparo de 2,5 litros. Né? Qual das duas soluções é mais concentrada em mol por litro? 120 gramas de NaOH ou 98 de H2SO4? Calculando os mols, né? NaOH é 23 do Na, 16 do O e 1 do hidrogênio, fazendo aqui o mol de 40 gramas. Então, aqui eu tenho, se 120 dividido por 40 é igual a 3 mols. H2SO4. Mol do hidrogênio é 1, tem 2 na fórmula. Mol do enxofre é 32, tem 1 na fórmula. Mol do oxigênio é 16, tem 4 na fórmula. 64, somando tudo, 98 gramas. Então, isso aqui é 98, então aqui é 1 mol. Então, o que a gente pode dizer? No caso da solução de NaOH, o número de mols é 3 e o volume é 6, então vai dar meio mol por litro. Do H2SO4, o número de mols é 1 e o volume é 2, vai dar meio mol por litro. Então as concentrações de mol por litro, elas são iguais, não tem nenhuma que é maior que a outra não. Determine a estrutura do haleto ramificado e saturado de menor massa molecular. Então, para ser um haleto, ele vai ter que ter ou flúor, ou cloro, ou bromo, iodo ou astato. Como ele quer o haleto de menor massa molecular, o haleto que vai estar presente aí vai ser o flúor, porque ele tem a menor massa molecular entre os haletos. Então, para eu ter uma estrutura ramificada, eu preciso ter pelo menos 3 carbonos. Ele quer que a estrutura também seja saturada, então as ligações entre os carbonos vão ser ligações simples. Para eu ter ramificado, então eu preciso ter um carbono terciário. Então, esse carbono do centro aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então ele é um carbono terciário, o que torna a estrutura ramificada. Continuando, a gente precisa colocar o flúor. Então, eu posso colocar o flúor em qualquer posição que tenha vaga aqui, que a massa molecular vai ser a mesma. Vou colocar nesse carbono do meio, assim ele já completa as suas 4 ligações. Esse carbono tem uma ligação só, faltam
3. Esse carbono tem uma ligação só, faltam 3. Então, aí está a estrutura do haleto ramificado e-saturado de menor massa molecular. 9. Identifique a hibridação de cada um dos carbonos presentes na estrutura. Lembrando sempre que se eu tenho carbono que manda ligações para 4 direções diferentes, ele vai ser sp3. Se ele mandar para 3 direções diferentes, ele vai ser o sp2. Se ele mandar para 2 direções diferentes, que aí no caso eu tenho 2 situações, né? Ou essa, ele vai ser o carbono do tipo sp. Aqui a gente nota que esse carbono está mandando para 3 direções. Então, ele é um carbono do tipo sp2. Esse aqui não está aparecendo, mas ele tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ele tem aqui mandando para 4 direções, ele vai ser um sp3. Aqui a gente tem, ó, carbono envolvido em tripla ligação, tanto um quanto o outro é carbono sp. Aqui a gente, quando tem a dupla ou a tripla, a gente vai ter 2 duplas ou uma tripla, a gente vai ter o carbono sp. Aqui está faltando os 2 hidrogênios, então esse aqui é um carbono do tipo sp3. Aqui a gente coloca as ligações que estão faltando para compor o benzeno. Então, todos eles carbono que estão participando ali, benzeno, eles vão mandar suas ligações para 3 direções diferentes. Então, todos os carbonos envolvidos aqui no benzeno vão ser do tipo sp2. Desenha a estrutura e obtém a fórmula molecular do 2,3,4-trimetil, 3,4,5-trietil X1N. Começando aqui pela cadeia principal, né? X1N, X são 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1N, ligação dupla no carbono 1. As demais ligações vão ser ligações simples. 2, 3, 4, 3 vezes o metil. O metil é o CH3, né? E aqui a gente tem o 3, 4, 5 trietil. O etil é o CH2, seguido de CH3. Então, 2, 3, 4. Então, começando desse lado aqui, porque a dupla ligação está aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o carbono 6. No carbono 2, eu tenho metil. Carbono 3, eu tenho metil. No carbono 4, eu tenho metil. Aí começa o etil, né? No carbono 3 tem etil. No carbono 4 tem etil também. E no carbono 5 tem etil também. Aí completando os hidrogênios, aqui tem 3, tá certo? Esse aqui já tem as 4 ligações. Esse já tem as 4. Esse aqui tem 3, 1, 2, 3, então ele tem um hidrogênio. Esse aqui só tem uma ligação, então para ele faltam 3. Então aí está a estrutura, né? Contando os carbonos. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele tem 15 carbonos, né? E os hidrogênios vão ter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 com mais um aqui. 22. Estão faltando 2 aqui. 24, 26, 28
e 30. C15H30, que vai bater com aquela fórmula dos alcenos, que é do CnH2n. Então, como 30 é o dobro de 15, bate certinho, 2N é o dobro de N.